Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Queria te perguntar em relação à preparação, né? O Guarani tendo mais de 50 dias de treinamentos para se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Você chegou ao Brinco de Ouro no início do ano, conseguiu a vaga de titular no Campeonato Paulista, mas sofreu com problemas físicos. Como é que está sendo agora esta preparação, até para aperfeiçoar esta parte, né? A condição física, não só sua, mas também de diversos atletas que sofreram com isso ao longo do estadual. Boa tarde. Eu acho que essa preparação para a gente é muito boa, né? Ter esse tempo um pouco maior para o Maurício poder, né, junto com a comissão, passar tanto da questão física, junto com a questão tática, para a gente aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que do bom Campeonato Paulista ali que a gente conseguiu fazer, nessa parte tática principalmente, né? E junto com o Vitão, que é o preparador físico, bastante coisa física a gente fez ali. Eu já consegui voltar bem ali durante ainda o Paulista. E agora, nesse período, também já aperfeiçoei bastante, então já me sinto muito bem para a estreia. Caio, falando sobre a competição, estava até relembrando aqui com o pessoal, a Série C desse ano tem equipes muito tradicionais, equipes também que estão se criando como forças no Brasil, jogadores que disputaram Libertadores, que foram campeões de Copa do Brasil. E o Guarani, dentro desses times, é o time, um dos mais jovens da competição, tal qual foi no estadual. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você é uma representação disso, né, de um jogador jovem. Como é que é para vocês encarar essa competição tendo um elenco jovem? Cara, eu acho que é uma competição muito difícil. Acho que a Série C hoje ganhou uma visibilidade muito maior. Então, jogadores que até passaram por anos e anos na Série A estão jogando na Série C hoje, né? Bastante SAF chegando também. Então, vai ser uma competição muito difícil, a gente sabe disso. Mas eu acho que futebol não tem idade, né? Eu acho que se tem qualidade, tem que estar jogando, tem que estar em campo, tem que estar na arena. Então, acho que o nosso time é uma prova viva disso. Eu participei, né, da Série C ano passado, bati na trave, mesmo sendo jovem, e sei o quanto que é difícil, mas sei o quanto que o nosso time tem potencial também para chegar e conquistar esse acesso. Tudo bem, Caio? Sou Antônio Luco, da Rádio CBN aqui de Campinas. E quando você fala que bateu na trave, foi literalmente na trave, né? Porque o Ipiranga, ele ficou entre as melhores campanhas na primeira fase, e era um dos favoritos, só que aí veio aquele formato que é o diferente da Série C. Você faz uma primeira fase regular, não significa que você já tem o acesso. O próprio Ipiranga provou disso, o Botafogo da Paraíba também. Sim. O que você traz de exemplo da campanha do ano passado do Ipiranga? O que você viu que faltou ali naquela reta final para que esse ano, quem sabe, com o Guarani, você conquiste aí uma trajetória igual, mas com um resultado diferente, que seria o acesso? Sim, boa tarde, né? Eu acho que o principal seria classificar entre os 8, né? Independente, é claro que sempre você está terminando em primeiro, como você citou bem, né? O Botafogo, acho que fez uma campanha histórica na primeira fase, não conseguiu o acesso. Claro que é muito bom, porque você chega para o quadrangular final já com uma autoestima elevada, com uma confiança de jogo muito grande. Mas eu acho que o principal é classificar entre os 8, porque depois vira outro campeonato. A gente sabe, né? A gente citou bastante o Remo, né, ano passado, que deixou o Remo, que é um time de torcida, um time de massa, chegar. Estou no quadrangular bastante difícil enfrentar eles lá na casa cheia, né? Foi um dos exemplos que a gente usou ano passado. Mas realmente, né, ano passado foi na trave, ficamos no jogo aqui contra a Ferroviária. Mas a gente acha que esse ano a gente, conseguindo passar entre os 8, a gente tem plena condição disso e no quadrangular vira um outro campeonato, e aí a gente tem que usar a nossa força aqui dentro de casa. Caio, até falando ainda sobre o Campeonato Paulista, né? O Guarani fez uma grande reformulação de 2024 para 2025 e foi uma grata surpresa, né, no início do campeonato, a dupla, né, do meio de campo. Você ao lado do Nathan Camargo, 19 anos, muito jovem, estava no Brasileirão de Aspirantes no ano passado, atrapalhando com o próprio Maurício Souza, e encaixou a dupla. Depois você acabou tendo um problema físico, conseguiu retornar ainda na fase final da fase de grupos do Paulistão, mas eu queria que você destacasse você dentro de campo, como se sente à vontade, jogando como um segundo volante, o Nathan fazendo essa função de um primeiro volante. A gente sabe da sua qualidade técnica, até conseguiu ser o cobrador de faltas da equipe, cobra escanteios, então a gente sabe que nas bolas paradas você tem qualidade. O Guarani, utilizando diversos jogadores que normalmente estavam habituados a jogar como volante, caso do Anderson Leite, agora um pouco mais avançados, até fazendo uma função de camisa 10. Como você sente à vontade dentro de campo agora trabalhando na Série C? Falando de mim, acho que eu me sinto realmente como um camisa 8, um segundo volante, tendo essa liberdade como o Maurício dá pra gente,
né, de aproximar tanto na primeira fase para construir o jogo e podendo chegar na área também, né. Falando sobre o Natan, né, um irmãozão meu que eu criei aqui em pouco tempo já de Guarani, e ele faz essa função mais de primeiro volante, um pouco mais pegador, acho que encaixa muito bem também, mas a gente tem, né, 5 meio-campistas ali, 5 volantes, botando, né, eu, Anderson Leite, Sarará, Natan e bota até o Yuji também, que está subindo da base, vem muito bem. Talvez o Giva um pouco mais ali também, mas joga mais de 10. Né? E, cara, ali eu acho que o Maurício está com uma dor de cabeça boa. Até o Yuji vem treinando muito bem. Mas, assim, tem me sentido bem jogando com o Sarará, seja com o Leite. Né? Acho que com o Natan ali encaixou muito bem, tanto na parte da pressão para jogar, me dando um pouco mais de liberdade. Mas eu sou realmente esse camisa 8 que gosta de estar ali finalizando, igual foi contra o São Paulo, então batendo uma falta um pouco mais à frente ali contra o São Bernardo também, que bateu no travessão. Mas esse é o meu estilo de jogo. Caio, aproveitando que você falou dessa experiência que você teve no Ipiranga o ano passado, outra característica da Série C é a presença de times, só o Norte que não tem representantes, mas são 12 estados diferentes. Outra dificuldade que vocês vão encarar é a questão da logística, as viagens. Como é que administra isso? Como é que vocês administram isso? Tem essa questão, né, realmente, a viagem é um campeonato até longo, né, agora, mas a gente ganha tempo também, porque vai ser só de final de semana em final de semana, né, diferente do Paulista, onde a gente jogou praticamente de 3 em 3 dias, apesar da viagem curta, a gente praticamente não tinha recuperação. Então agora tem a viagem longa, só que a gente tem um tempo maior de descanso também, então eu acho que, teoricamente, deu uma igualada, acho que agora até, na real, um pouco mais tranquilo, né, as questões da logística, realmente tem lugares que é ruim de chegar, até no próprio Piranga mesmo, lá em Erechim é um pouco difícil, mas, né, eu acho que no Paulista realmente pegou um pouco mais essa questão, até do, né, vamos botar, eu tive 3 jogos seguidos ali, quase jogando 90 minutos direto, e acabei tendo a lesão, então é um pouco realmente desgastante pra gente. Ô Caio, para fechar da minha parte, a Série C, a gente volta ao exemplo do ano passado, porque você recentemente participou. Primeira fase também sem o VAR. E vocês disputaram o Campeonato Paulista, que todas as decisões da arbitragem em relação ao amarelo, pênalti, gol, tudo passava pelo árbitro de vídeo. Na primeira fase da Série C, pelo que tudo indica, não vai ter o VAR. Isso muda também um pouco característica, muda estilo de jogo, principalmente ali no setor de meio campo, onde a gente sabe que a briga é um pouco mais intensa. Como é que vocês foram preparados para isso e, na tua opinião, como é que o jogo se transforma sem essa interferência do árbitro de vídeo, pelo que tudo indica, na primeira fase da Série C? Cara, eu acho que você foi muito bem nessa pergunta. É uma coisa que eu tenho conversado com os meninos, tem sido mais até na fala, porque o nosso estilo de jogo não vai mudar, né, independente disso, mas realmente fica um jogo mais pegado, fica um jogo mais aguerrido, tem aquelas provocações à parte, né? Querendo ou não, às vezes pega na câmera e tudo mais, mas eu acho que faz parte do futebol. E sem o VAR, é claro que às vezes o jogador não é punido. Então, a gente tem falado, eu tenho falado com os meninos, porque de vez em quando vai ter essa provocação, vai ter essa troca ali, e eu acho que isso vai ser uma coisa para o nosso jogo, principalmente no meio campo, onde é mais pegado, vai ter uma entrada às vezes mais dura ou outra, e a gente vai ter que se manter. Mas eu acho que a questão sobre o estilo de jogo a gente não muda mesmo. Caio, te perguntando em relação agora à Série C, já foi destacado aqui que no ano passado você fez uma boa campanha com o Ipiranga, volta a disputar a 3ª divisão, mas agora com a camisa do Guarani, campeão brasileiro e numa reestruturação, né? Após a queda no ano passado, muitas mudanças até internas e, é claro, na comissão técnica e diversos jogadores. Agora, o próprio presidente disse que o objetivo do Guarani é o acesso para a 2ª divisão de 2026. Como vocês encaram? É uma pressão a mais? Existe uma conversa entre os jogadores, uma conversa interna em relação a isso? Porque a gente sabe da pressão que o Guarani precisa mais do que nunca do apoio do seu torcedor, mas também dos resultados dentro de campo para conseguir retornar à Série B o mais rápido possível. Como vocês encaram isso? Cara, eu encaro não como uma pressão, e sim como um privilégio de estar vestindo essa camisa, né, uma camisa pesada para você chegar numa Série C e realmente os outros times virem jogar aqui com um pouco de receio contra nós, então acho que não tem essa pressão. Eu trato como um privilégio estar jogando com a camisa do Guarani, honrando, jogando por essa torcida maravilhosa. Então eu acho que, de um lado, no Ipiranga, talvez muitos não acreditavam na gente no passado e a gente chegou. Então agora, com a galera acreditando, tendo um pouco dessa pressão, eu também acho que
a gente está mirando alto, a gente está mirando acesso para depois sim pensar num título, mas vamos buscar esse acesso com tudo. Caio, eu falei que era a última, mas tem mais uma. Maringá, vice-campeão paranaense, é um time SAF, qual você já citou aí nas suas declarações. O que esperar e o que vocês aguardam a respeito desse adversário? Confesso que eu gosto de acompanhar, tenho um pouco de dificuldade para saber se eles vão desmontar em relação à valorização do elenco por conta desse vice-campeonato paranaense, mas o que vocês já têm de ideia do adversário, que é o primeiro do Guarani em casa? Cara, uma equipe muito forte, uma equipe que vence muito duelo, né? De vez em quando eles vêm até com uma marcação um pouco individual, um pouco desajustada, mas bem individual no campo. Então, são de muito duelo, né? Sobre a questão dos jogadores saírem, né? Até um amigo meu agora jogou comigo na base do Bahia, foi o Rodrigo, que era o volante camisa 8 também, foi vendido para o Fortaleza agora. Então, a gente não sabe como eles vêm, mas a gente tem estudado muito, né? O Maurício tem passado em vídeo para a gente, tudo, como que mais ou menos eles acham que pode ser a possível equipe deles, como eles vêm jogar contra nós, um modelo de jogo deles há bastante tempo, né? Já que o treinador está lá há muito tempo. Então, acho que a gente tem estudado bastante, talvez seja um jogo diferente, né? Por essa questão, seja muito duelo, e eu acho que aí entra a questão da Série C, né? Acho que nesse jogo, principalmente, quem duelar mais, quem ganhar mais duelo, acho que pode sair vencedor.